o skincare coreano, ou K-Beauty, conquistou o mundo da beleza com uma abordagem inovadora para o cuidado com a pele. Mais do que uma simples rotina, ele promete focar na saúde cutânea a longo prazo, em vez de apenas tratar problemas já existentes. Mas será que esses produtos realmente funcionam? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a doutora Letícia Brito, cirurgiã dentista especializada em harmonização facial. Seja muito bem-vinda, doutora, mais uma vez. Mais uma vez, eu amo estar nesse programa, é um prazer estar aqui compartilhar, essas informações com você. No ano passado eu estive 2 vezes na Coreia e fui de perto conferir com os meus próprios olhos se era realmente tudo isso, E uma vez que trabalho com procedimentos estéticos, fui conferir também como era feito tudo por lá. E realmente é uma febre, não só por aqui, mas lá é uma potência muito grande. E por que essa febre chegou no Brasil com tudo nos últimos meses? Não só pela qualidade dos produtos, mas acho que a internet ela traz uma força muito grande, para tudo que acontece. E os produtos coreanos, eles têm uma tendência a ser mais potentes. Então, como a maioria dos ativos são estudados lá e são desenvolvidos por lá, os produtos lá, eles têm uma concentração maior de ativos, como centelha asiática, niacinamida, que são ativos que vão desinflamar a pele e eles ajudam muito, na qualidade de pele. E aí, quando chega isso aqui no Brasil, ele chega numa porcentagem um pouco menor. E quando o skincare feito lá, ele vem maior e aí ele entrega muito mais resultados mesmo. Ah, então essa é a diferença, mesmo que os ativos eles venham da Coreia para cá, os produtos brasileiros usam uma pequena porcentagem. Exatamente. E aí o da Coreia ele vem mais concentrado e é onde ele faz a mágica, Exatamente. E por ser mais concentrado, eles usam também uma quantidade menor de outros produtos, que vão dar liga nesse produto. Então, assim, às vezes conservantes e tudo mais. Então, tudo isso vai ajudar na qualidade e na efetividade desse skincare. Entendi. E me fala um pouquinho, você falou que foi pra Coreia 2 vezes. O que você viu lá de diferente? Tudo vem de lá mesmo? Tudo vem de lá mesmo. Eu gosto de falar que a Coreia é como se você entrasse numa nave e estacionasse 10 anos depois. Lá é tudo muito gostoso, o país é muito acolhedor e o que eu estudei lá e o que eu vi lá, e na verdade eu fui para estudar, sobre a estética no mundo, a estética e trazer para o Brasil, no meu trabalho hoje em dia, o que eu podia agregar aqui. E o que eu vi lá de diferente e que realmente eu comprovei é que eles vivem e respiram a estética. As meninas lá começam tratamentos, e cuidar da sua pele aos 15 anos. Então, nas lojas de skincare, que são muitas, em todas as esquinas tem departamentos e partes próprias para o skincare das adolescentes. Então, elas de fato se cuidam e as mães presenteiam, com procedimentos estéticos. E é uma coisa que no Brasil é pouco falada. No Brasil, a gente tem uma tendência a cuidar depois que acontece, Exato. A gente tem uma tendência a querer fazer um skincare correto depois que a gente já está com manchas, já está com os poros abertos e tudo mais. E como que é a rotina de skincare coreana? Então, muito se fala em 10 passos, Mas conversando com muitas coreanas, conversando com muitos profissionais, o que eu percebi é que não tem isso de 10 passos. É um skincare bem enxuto, mas com produtos realmente efetivos. Então elas escolhem, a sua rotina de skincare como o sabonete, o hidratante, um sérum, creme dos olhos e protetor solar. E aí elas usam ativos realmente potentes. Então, ao invés de usar muitas coisas, elas usam poucas coisas boas e investem em tratamentos mensais estéticos. E doutora, você falou que lá na Coreia, em off pra mim, tá cada vez, assim, são muitas indústrias que chegam, cada vez mais lá. Como que é esse mercado lá? Quando eu fui lá, muito se falava em 80 mil novas empresas de produção de skincare por ano. Nossa, é muita coisa. Então, é muita coisa e o mercado lá é muito competitivo. E uma coisa que eu achei muito legal e que eu acho que deveria vir para o Brasil com certeza, é que todo produto que você compra lá, por exemplo, você compra um hidratante grande, ele vem com várias amostrinhas de pequenininhos para você dar para as amigas, para você levar em viagens. Então, eles não entregam só o produto, eles entregam uma experiência.
Muitos cremes que eu comprei já vinham com aquela faixinha de skincare. Então eu acredito que eles focam lá em experiência e como lá é muito competitivo, eles têm que ser cada dia melhores, né? E por isso que isso vem se difundindo para o mundo, porque é muito diferente, é muito bom e eles são uma potência realmente na estética. É isso. Doutora, você trouxe alguns produtinhos, né? Já já a gente vai falar deles, ó. Tem produtinho. Exatamente. Ó, coloca aí, mostra na câmera pra gente ver. Que essa daí tá mais pertinho. Gente, isso daí, ó, promete fazer milagre, viu? Fala um pouquinho o que cada um promete, né? Qual é a função deles? Perfeito. Esse creme aqui, né, o Riddle Shot, que é um creme que promete, né, ter microagulhas na sua composição. Então, quando você faz o uso dele, a impressão que dá é que tem um formigamento na pele. Então, ele vai criar microcanais na sua pele para entrar um ativo. Então, esse creme, assim, é maravilhoso, é o top 1 de vendas lá nas lojas de skincare. E eu trouxe muitos desses pequenininhos para dar para as minhas pacientes, né, e tudo mais, para a gente experimentar um pouquinho dessa cultura coreana e de como funciona lá, né, os ativos e tudo mais. E eu acredito que lá é mais tecnológico as coisas. Então, assim, acredito que isso ainda venha pro Brasil, né? Marcas brasileiras vão ter, mas é maravilhoso. Ele vai criar esses microcanaizinhos, vai facilitar a entrada do ativo na pele. É o que eu ia falar, né? Aqui no Brasil a gente não encontra nada parecido. Não pra encontra. gente fazer o microagulhamento, a gente precisa ir até uma clínica de estética, Exatamente. né? E lá eles já estão avançados a ponto de ter um produto que é um creminho que tem microagulhinhas. Olha isso! Exatamente. É sensacional, Exatamente. né? Lá eu vejo que elas têm muitas coisas que no Brasil se fazem em consultório, como peelings, por exemplo, e lá já existem cremes que você faz em casa, né? Esse tipo de procedimento. É claro que no Brasil a gente evita, né, indicar essas coisas porque o nosso clima é diferente. Então aqui, devido ao calor, a chance de manchar essa pele, né, e de causar um dano maior pode acontecer. Sim, com certeza. E esse daqui? Esse aqui são as famosas máscaras coreanas, né? Então aquelas máscaras que a gente faz, aquele glass skin que tem aquela pele de vidro que tá tão famosa na internet. Então lá, em todos os lugares, vocês tem como comprar essas máscaras coreanas e elas são muito utilizadas. Eu gosto de indicar muito elas pré-festa, quando você quer estar com aquela pele linda no outro dia, com os poros fechadinhos. Tudo sempre assim, impecável. Essas máscaras são super indicadas. Eu já sei onde eu vou usar a minha, tá, gente? Porque essa daqui, ó, já ganhei, Já tá? tem dona. E olha, a gente estava falando na hora do intervalo sobre a diferença entre os procedimentos estéticos, né, que tem lá na Coreia e aqui no Brasil e que as suas pacientes costumam te perguntar, né? Ah, mas isso vai chegar aqui e tudo mais? Você consegue me explicar quais são as diferenças? Tudo que é feito, tudo que vem para o Brasil, normalmente é feito na Coreia. Então, por exemplo, algumas marcas de ácido hialurônico, que são os preenchimentos, preenchimento labial, preenchimento de bigode chinês, toxina botulínica, a maioria das marcas são feitas e fabricadas na Coreia. Então, a origem é coreana. E quando vem para o Brasil, né, já veio estudado e tudo mais. E a diferença, né, do que vem de lá para cá é praticamente nenhuma. São as técnicas que são utilizadas para aplicar os produtos. E eu falo que assim, quando eu fui para a Coreia, eu fui tentar buscar como quem criou fazia, né? Então, por exemplo, os fios de PDO. A fábrica dos fios de PDO é coreana. Então eu queria saber quem criou esses fios, como ele faz, como é a técnica deles, porque quem criou tem uma segurança muito maior. Com e eu certeza. quis trazer isso para as pacientes, né? Essa segurança de aprender com quem criou. E isso vem, né? Essa coisa de criar e ensinar está presente no skincare, está presente nos produtos e nos lasers também, né? O laser é uma potência mundial. O laser para qualidade de pele, para melhorar manchas, para estimular o colágeno, ele é maravilhoso. E a maioria de todos os lasers que vêm para o Brasil são coreanos, como o laser Lavian, que é um laser muito famoso. E lá na clínica agora a gente já tem disponível também o laser Pastelle, que ele é um laser do mesmo fabricante do laser Lavian. E ele é assim, um laser de renome mundial
para o tratamento de manchas, para estimular colágeno e rejuvenescimento, que é um laser sem dor maravilhoso. Então, né, cada vez mais eu acredito que essa tecnologia vai chegar ao Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho de um assunto, de um tópico que você levantou sobre o clima, né, da Coreia ser diferente do Brasil, mas Perfeito. Isso daí é daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais com a doutora. Eu queria saber qual que é a importância, né, da gente ter um profissional especializado para fazer aquele tipo de procedimento e também confiar no profissional que vai fazer o procedimento em você. Lari, esse é um tópico muito importante que eu gosto muito de abordar tanto no meu consultório, né, quanto com as minhas amigas, porque eu vejo que as pessoas hoje, apesar de ter muita informação em internet e tudo mais, eu vejo que elas acabam indo talvez por preço. E eu falo que não existe almoço de graça, né? Então, quando você vê que o preço está muito sugestivo ou que o profissional ainda não tem tanta experiência, eu não acho adequado escolher esse profissional. E assim, eu sempre falo, quando você escolhe um profissional de confiança, decida quem é esse profissional e continue nele, confie nele. Porque quando você vai trocando e trocando de profissional, às vezes quando dá alguma coisa errada, não é nem a culpa de quem colocou a mão por último. Mas foi tantas coisas que foram sendo feitas, né? E a gente vem hoje de uma busca incansável pela beleza. E eu acredito que a tendência do mundo hoje é essa beleza mais natural. A gente não se transformar em outra pessoa, mas ser a nossa melhor versão, né? E realçar os pontos que cada um tem de mais bonito. Eu acho que isso é muito importante. E parar com essa busca incansável pela perfeição. Que eu vejo que é muito importante isso. Com certeza. E aproveitando o gancho, né, dessa questão de querer ser cada vez mais natural, né, tem muitas famosas fazendo desarmonização facial e tudo mais. Exato. Você disse, voltando agora pra Coreia, você disse que lá as meninas começam todas muito cedo, né? Aqui Exatamente. no Brasil, a orientação que a gente recebe é que acima dos 25, quando a gente começa a perder colágeno, você pode começar a fazer alguma coisa ou outra e tudo mais. Você acredita nisso ou você acredita que o skincare, né, o cuidado com a pele, ele precisa ser feito cada vez mais cedo? Eu acredito que, assim, lá na Coreia as meninas iniciam, né, os seus cuidados de procedimentos estéticos mesmo até aos 15 anos, você vê elas iniciando com skincare e até com produtos injetáveis. Isso eu já acredito que é muito cedo e principalmente pra gente trazer para a cultura brasileira. Mas aos 25 anos, eu falo que eu faço uma analogia a uma conta bancária. A gente para de ganhar mais do que gasta e começa a ficar tete a tete ali. Você ganha e gasta ao mesmo tanto. E com o passar do tempo, a partir dos 25 anos, você começa a gastar mais do que você ganha e você fica em débito com o colágeno. Então, no Brasil a gente tem uma consciência, uma cultura de tratar depois que acontece. E isso na Coreia não é assim. Como eu faço uma analogia a uma ponte. É como se você tivesse uma ponte e no Brasil a gente espera a ponte cair para resolver. E isso vai sair muito mais caro e não vai ficar tão bom. Na Coreia não. Essa ponte está lá perfeita e eles vão colocando sempre alicerces. Então eu vejo que elas fazem muitos fios de PDO, muito preenchimento, em pontos estratégicos, é claro, porque o senso estético delas é diferente do nosso. Elas já fazem botox desde muito cedo, porque muitos pacientes, né, muitas pessoas pensam que se você iniciar cedo, quando você ficar mais velho não vai funcionar mais, mas não é assim que funciona. Quando você inicia cedo, quando você ficar mais velho, menos você vai precisar, né? E vai continuar funcionando sim. Então é muito importante a gente ter essa consciência de cuidar e prevenir. Mas se já aconteceu, tá tudo bem também. A gente tem muitos tratamentos hoje para fazer, né? E rejuvenescer com naturalidade, que é o mais importante, sem parecer outra pessoa. Que é esse ponto da desarmonização que você citou, né? Sim, com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai falar, tá? Eu chamei, mas a gente vai tirar essa dúvida com a doutora sobre a mudança de clima, né? O clima da Coreia ser diferente do Brasil, o que isso diferencia, né, na hora do skincare. Mas isso é papo pra depois do intervalo. A doutora Letícia continua com a gente para falar de skincare. Doutora, vamos então para aquela pergunta que eu chamei umas 2 vezes. O clima, né, da Coreia e do Brasil são diferentes, né? Exatamente. O clima é diferente. E eu queria saber,
O que isso influencia na hora de uma rotina de skincare? Os produtos, eles podem ser usados normalmente? Então, o que a gente evita, né, nessa temperatura do Brasil, que é uma temperatura mais quente, são ácidos. Então, por isso eu sempre digo, procure um profissional que te ajude a escolher uma rotina de skincare adequada. Saber o horário em que você utiliza esses ácidos, saber o horário em que você vai fazer esses peelings, né, que são peelings mais superficiais, que existem, os coreanos. Então, é muito interessante você ter esse profissional de confiança que vai te ajudar a montar essa rotina adequada. E eu falo que às vezes a gente vê na internet rotinas muito grandes. E não adianta você iniciar já com essa rotina tão grande. A gente tem que ir começando aos poucos e integrando esses produtos na nossa rotina. Porque eu falo que é como academia, né? E se você já quer iniciar todo dia malhando 2 horas por dia, você não consegue. Então vamos iniciar ali 3 vezes por semana e aumentando aos poucos. Então é muito interessante ter esse profissional aí de confiança para ajudar a escolher esses produtos. Porque na Coreia, eles conseguem saber mais sobre esse skincare, porque lá é muito natural, mesmo sem ir um profissional, eles já têm desde berço ali, né, aprendendo a utilizar esse skincare. Lá eles não vão em profissional. E um fato muito curioso, lá não são os profissionais que fazem os injetáveis que ajudam a selecionar esse skincare. Existe um cosmetólogo, é um profissional que só monta essas rotinas de skincare. Então é uma profissão isso lá. E retomando, né, você já tinha comentado, quais são os passos para o skincare, assim, ser o mais eficiente possível? O que eu acho muito interessante é você ter um sabonete muito adequado para a sua pele. Então você tem que primeiro definir qual o seu tipo de pele. É uma pele seca, é uma pele oleosa, é uma pele mista, é uma pele seca, porém sensível. Então, definindo o seu tipo de pele, você vai escolher um sabonete adequado, que é muito importante, um hidratante para o dia, um hidratante para a noite, um creme para os olhos também é muito interessante e um protetor solar com cor. Eu sempre digo que com cor é primordial, porque eu falo que quando a gente ainda consegue ver as nossas manchas, o sol também vê. Então, o interessante é um protetor solar com cor para prevenir ali as manchas e o melasma. Entendi. E existe contraindicação para grávidas fazer skincare? Existe sim, existem muitos cremes que gestantes não podem usar, então aí mais uma vez é muito importante esse acompanhamento profissional. E a gente estava falando, né, da rotina, do que vai, do que não vai, mas na hora do skincare, existem erros praticados? Existem combinações de produtos, então o que eu vejo muito é combinando 2 tipos de ácido e aí dá uma alergia muito grande. Eu mesma, acontece comigo também, viu gente? Vocês acham que não, mas acontece. Eu testo tudo que eu vou indicar para as minhas pacientes, eu testo antes. Então o que acontece às vezes dá uma reação, uma interação entre um produto e outro ali e pode dar uma alergia assim, descamar essa pele, ardência, né? E a sensação de que você teve uma queimadura ali mesmo. A gente sempre ouve, doutora, da importância do filtro solar, né, para esse cuidado com a nossa pele. E assim, é uma coisa unânime, né? Todo profissional fala, olha, você vai cuidar da pele, você precisa primeiro passar um bom filtro solar. Qual é a importância do filtro solar para o skincare? O filtro solar, ele vai prevenir o envelhecimento, ele vai prevenir a oxidação dessa pele. Então, se eu tenho uma dica para dar para você, use mais chapéu. Tampe o pescoço, passe protetor no pescoço e no colo, passe protetor nas mãos, tudo vai envelhecer. E quando a gente passa o protetor solar, a gente está prevenindo esse envelhecimento. Então, esse é um conselho assim para a vida. Use mais chapéu, evite tomar esse sol, né, de praia e tudo no rosto e pescoço, porque às vezes mesmo passando o protetor solar, a gente vê que mesmo assim se queima. Então, utilize o protetor e quando tiver oportunidade, não fique tão exposto assim no sol. E qual é a ordem para passar o protetor solar? Seria o sabonete, né, que faz a limpeza, o hidratante e depois o protetor? E depois o protetor solar. O sabonete, né, você vai fazer aquela limpeza bem eficaz ali. Eu brinco que não é só uma passada, é uma passada bem eficaz ali do sabonete. Depois o hidratante. Eu gosto muito de deixar o hidratante dar uma secadinha para depois vir com o protetor e não arrastar o hidratante. Então eu deixo a pele absorver aquele hidratante, dou uns 2, 3 minutinhos e depois venho com o protetor, que são 3 dedinhos, 3 linhas de protetor solar.
Olha, eu acho que 3 linhas é muito, mas então é o suficiente. Eu na verdade, eu não coloco no dedo. Eu faço uma linha na testa e uma em cada bochecha. Ah, legal. Porque aí você, né, eu especificamente não gosto de ficar passando aqui nos 3 dedos. Então faço uma linha aqui, 2 aqui e é isso. Perfeito. E o fator de proteção do filtro solar, ele influencia alguma coisa realmente? Ele influencia sim, né? Quanto maior o fator de proteção solar, mais ele vai proteger do sol. Eu indico sempre a partir de 50. A partir de 50. A partir de 50. Pra mim, então, que sou branquinha desse jeito, teria que ser 90, né, 90. gente? Tem que ser 90. Ai. Mas, ó, vamos seguindo, então. A gente falou do filtro solar, a gente falou do hidratante. Existe algum ácido que as pessoas podem usar e como não combinar com outros produtos? Pode dar errado. Então, o ácido que elas podem usar, a gente vai ter que ver qual o tipo de pele. Então, por exemplo, se você quer um rejuvenescimento, a gente pode trabalhar com retinol. Eu quero meus poros mais fechados, a gente pode trabalhar com a niacinamida. Eu quero tratar manchas, a gente pode trabalhar com ácido tranexâmico. Então, nós vamos ter que ver qual a queixa, né, principal. Por exemplo, do gestante, a gente vai ter que trabalhar, né, com o azelã, que é um ácido perfeito para gestante, que ajuda muito na prevenção de manchas durante a gravidez. Então a gente precisa saber muito especificamente qual o tipo de pele e qual a queixa principal dessa pessoa. Exatamente, por isso que a gente reforça a importância de procurar um profissional capacitado, né, doutora? Porque Exatamente. A gente vai na farmácia e realmente encontra diversos produtos. E deslumbra, né? Muita coisa, e deslumbra. Né? E a internet também mostra muita coisa pra gente, Exatamente. né? As redes sociais da vida. Porque o meu skincare é assim, mas isso não significa que o do outro precisa ser assim, né? Você precisa conhecer a sua pele, não é, doutora? E às vezes uma coisa que pode dar muito certo pra mim, pode dar muito errado pra outra pessoa, né? A gente fala isso até sobre procedimentos estéticos. Quando a gente fala que às vezes um procedimento deu errado, pode ter dado muito certo para sua melhor amiga, mas para você pode ser que não seja o mais indicado. Um shampoo mesmo, né? Às vezes tem alguém que te indica algum e fala, ai, amei esse, e quando você usa não foi o mais indicado. Então com o skincare é a mesma coisa, e eu falo que é muito tentativa e erro. Tem muito produto que eu mesmo, que trabalho com isso, que vivo e respiro isso, eu falo, nossa, vai ser perfeito. E quando eu passo na minha pele não é tão bom, me dá acne, não fica legal. E aí a gente vai adaptando quais são os melhores produtos pra gente. É isso, doutora. Eu preciso encerrar o RF com você, mas eu agradeço muito, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Por ter contribuído com a gente, falando sobre os cuidados com a pele, viu? Perfeito. Eu queria agradecer, né, cada um que ficou. E no meu Instagram a gente coloca muito mais dicas, eu coloco dicas todos os dias, tanto de maquiagem, de produtos de skincare, mostra a minha rotina de skincare, a normal e a coreana, então é muito legal, assim, eu amo. Então é isso, gente, o RF com você vai ficando por aqui, bom final de semana e tchau, tchau!